uma a cada 10 pessoas que se acidentam manuseando fogos de artifício são obrigadas a amputar o membro ferido. Olha só, isso é muito importante e é muito perigoso para quem não tem conhecimento. Então, atenção, se você não tem treinamento, melhor deixar de lado a ideia de utilizar fogos de artifício neste Réveillon. Como diz um amigo nosso, neste Réveillon. Põe na tela a reportagem. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mãos, uma em cada 10 pessoas que sofrem acidentes com algum tipo de fogo de artifício tem membros amputados. E essa é uma preocupação muito grande, principalmente nessa época do ano, onde no Réveillon muitas pessoas querem manusear fogos de artifício. Aqui ao meu lado, Robson Schneider, que é sargento do 3º Batalhão dos Bombeiros Militares aqui de Blumenau, e tem algumas orientações. E é uma questão que preocupa muito os bombeiros nessa época do ano. Sargento, boa tarde. Boa tarde. Sim, nos preocupa muito. Por quê? Porque é frequente, né? Todo final de ano a gente atende acidentes relacionados a fogos de artifício. Normalmente, mãos, dedos, mas atendemos casos também com queimaduras até de 2º grau, inclusive, né? Lacerantes no braço, face e algumas lesões também na região ocular. Então, como a gente percebe essa frequência de acidente, nos preocupa muito. Esse acidente, em alguns casos, ele pode ir para um nível de acidente grave, a pessoa pode se acidentar gravemente manuseando fogo de artifício, sargento? Sim, ela pode evoluir, né? Tudo vai depender da situação, mas ela pode evoluir. Como você mencionou esse dado importante, ele pode evoluir, inclusive, a questão de amputação de algum membro, né? Principalmente dedos e mãos, como também a própria questão da perda da visão, como eu já atendi casos assim. Pode evoluir para uma situação grave. Sargento, qual que é a recomendação dos bombeiros militares nessa época do ano? Porque muita gente, né, utiliza e, infelizmente, algumas vezes, algumas situações, a combinação bebida alcoólica com esse manuseio também deixa essa brincadeira, vamos dizer assim, um pouco mais perigosa. É um ditado antigo, né, que com fogo não se brinca, e realmente é verdade, né? Os fogos de artifício também se encaixam nessa categoria. Com relação às nossas orientações, primeiro, o Corpo de Bombeiros ele desaconselha o uso de fogos de artifício pela população leiga, né? O ideal é que deixe para um profissional, inclusive hoje tem cursos que ensinam a pessoa sobre fogos de artifício, mas se de alguma forma a pessoa ainda assim preferir fazer uso do fogo de artifício, a gente aconselha, primeiro, a procedência desse material. Nada que não utilizar, a gente não recomenda utilizar nada que seja de procedência duvidosa, né? Somente aí das marcas credenciadas. Seguir rigorosamente as instruções que tem que ter na caixinha ali do fogo de artifício. A gente desaconselha, né? Na verdade, desencoraja veementemente, né? A utilização, a combinação fogos de artifício e álcool, né? Entorpecente, enfim. De forma alguma, criança, né? Adolescente, isso é coisa para adulto, né? E adulto treinado, até diria. Além do mais, manter uma segurança mínima, né, uma distância mínima de 50 metros. Muito cuidado com fiação elétrica, né? Já tivemos casos aí de fogos de artifício e fiação elétrica que acabou danificando a rede pública. Se o tempo estiver muito seco, longe de vegetação, que também é importante, né? A gente já teve casos aí de um fogo de artifício acabar causando um incêndio florestal. Enfim, são essas orientações em geral, né? Eu até posso dizer para vocês que a melhor forma de a gente aproveitar os fogos de artifício é ver um evento público, né? Por quê? Porque ali, conforme a instrução normativa 27 do Corpo de Bombeiros, ali eles tiveram que fazer um projeto, eles tiveram que apresentar um croquis, o Corpo de Bombeiros aprovou esse projeto, foi lá e fiscalizou. É a forma mais segura, né, de se aproveitar os fogos de artifício. Essa é a nossa recomendação. Importante deixar bem claro para a população que leigo o Corpo de Bombeiros orienta jamais, né? Desaprova, inclusive, a utilização e o manuseio de fogos de artifício. Isso. A gente desaconselha, né? A gente desencoraja. Cada profissional na sua área, né? Então, se você é capacitado para fogos de artifício, ok. E é um espetáculo bonito, né? A gente tem que ser sincero e dizer, é muito bonito. Mas
junto com a beleza, se não for usado com segurança, traz muitos riscos à saúde, inclusive ao meio ambiente também, né? A parte de vegetação. Sargento, todos os anos ocorrências relacionadas a esse cunho são atendidas pelos bombeiros? Todos os anos, infelizmente, né? É difícil. Eu estou há 15 anos na corporação e não lembro de um final de ano que não tenha atendido ocorrência nesse sentido, né? Sempre acontece, infelizmente. Caso aconteça algum acidente, qual que é o primeiro procedimento que a pessoa deve tomar? Bom, a gente, como eu falei, a gente pode ter duas situações, né? De queimadura ou então de ferimentos lacerantes, com uma possível amputação, né? Em questão de amputação ou um lacerante, primeiramente, né, estancar essa hemorragia, pode ser com um pano, uma toalha limpa, né? E imediatamente acionar 193, o Corpo de Bombeiros. Se tratando de queimadura da parte de braço, mão, né, a gente pode pegar essa mesma toalha, né, umedecer ela com água e colocar sobre a queimadura. Se tiver bolha, não queima a bolha, não estoure a bolha, deixa a bolha ali que ela é do próprio organismo, é o próprio corpo tentando se restabelecer. E da mesma forma acionar o Corpo de Bombeiros 193. Se for alguma lesão, algum ferimento já em olho, a gente orienta novamente a 193, imediatamente a 193, que aí é o nosso operador da central vai orientar corretamente conforme a lesão. Tá certo. Sargento Schneider, obrigado pelos esclarecimentos, um ótimo Réveillon para vocês, bom trabalho para vocês, bom descanso e que 2023, né, seja muito melhor para a corporação, para vocês pessoalmente, um importante trabalho do Corpo de Bombeiros aqui prestado à comunidade. Para nós todos, né, um 2023 próspero, cheio de paz, cheio de luz, né, para todos os telespectadores também. Muito obrigado. É isso aí, e eu volto com você aí no estúdio.